Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Eu estava ali sentado, Deus estava me compartilhando outra mensagem, por isso que eu estava ali procurando. Deus trocou a mensagem agora, amém? Amém. Nós vamos pregar junto, vamos? Aleluia. Está tudo certo, pastor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, verso 69. Hoje nós vamos falar do discípulo Pedro. Quem já ouviu falar em Pedro? A palavra pedra, Pedro é pedregulho, aquele que é duro. Mas quando a gente fala de dureza, a gente fala de algo concreto, sim ou não? Jesus é a nossa rocha, a nossa pedra, sim ou não? Uma casa formada na rocha, uma casa que não é abalada, não é verdade? Esse homem tem o nome de Pétricos, Pedro, pequenas pedras. E certa feita Jesus olha para ele e diz que ele negaria o nome de Jesus. Você está me entendendo? Amém. Nós muitas vezes vamos ter a oportunidade de negar o nome de Jesus. Mas quando eu leio a Escritura, e as primeiras vezes que eu tive contato com a Escritura, eu achei que Pedro era um homem falso. Achei que Pedro era um homem com um pensamento duplo. Porque negou Jesus, caminhou com Jesus tanto tempo, por que ele negaria Jesus? Talvez você pense no seu coração: não, eu jamais vou negar Jesus. Amém? Amém. Mas Pedro, ele nega Jesus por um motivo que, quando você começa a aprofundar nas Escrituras, você começa a perceber que ele não negou simplesmente Jesus. Não foi o ato simplesmente de negar Jesus. Hoje a gente vai passear um pouquinho e você vai conseguir compreender isso. Porque é nesse texto que a gente está lendo aqui, capítulo 69, ou capítulo 26, verso 69, diz assim: Pedro estava sentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estás com Jesus, o Galileu? E nesse momento, o que ele faz? Ele nega. Por que ele nega? Quando você volta o texto um pouco atrás, você vai ver Jesus confrontando ele e dizendo: Pedro, hoje mesmo tu me negarás. Por que Jesus falaria isso para Pedro? Você acha que Jesus queria afrontar Pedro? É do coração de Jesus fazer isso, irmãos? Não é. Mas Jesus estava mostrando para Pedro o que estava no coração dele. Porque Pedro seguia Jesus. Você consegue imaginar alguém largar a sua esposa, a sua casa, largar seus negócios? Pense, naquela época ter um barco era ser um homem próspero, era ter riqueza. E a família deles tinha riqueza. Eles largaram as coisas para seguir Jesus. Se eles largaram as coisas para seguir Jesus, é porque eles enxergavam em Jesus algo, sim ou não? Amém? Amém? Amém. Mas o que eles enxergavam em Jesus? Por que nós estamos buscando esse Jesus? Por que nós estamos na igreja? Essa é a pergunta que hoje eu vou trazer ao seu coração, para te dar uma oportunidade de você conhecer Jesus como Ele é. Talvez conhecer o seu coração. Assim como Pedro, um homem que estava disposto a largar tudo por amor a Jesus. Você concorda comigo que alguém que larga tudo o que tem em prol de um propósito é porque está determinado por isso? Não é verdade? É inegável isso. Pedro estava determinado a seguir Jesus. Mas ele seguia Jesus por motivos próprios. Motivos pessoais. Quando a Bíblia fala que o povo judeu, ele servia a Roma, quem que era o adversário deles? Roma. A Roma, nós podemos trabalhar como se a Roma fosse o mundo espiritual, o inimigo, Satanás, sendo o nosso opositor, entende?
Só que Pedro estava preocupado com as coisas dessa terra, com os inimigos dessa terra. Irmãos, a gente pode ter paz, entre aspas, nessa terra e não ter paz no coração. Quantos homens milionários, ricos, famosos, perderam a vida, tiraram a vida, mesmo tendo tudo, como se diz nessa terra? Sim ou não? Quantas pessoas estão perdendo a vida, se drogando, perdendo a vida, usando algum tipo de produto no corpo para ter um corpo mais bonito, uma aparência mais bonita e assim por diante, em prol de um momento. Pastor, é ruim ficar bonitão, bonitona? Não, claro que não. Não é sobre isso. É sobre o propósito que não pode ser momentâneo. Porque às vezes a gente quer ser aceito por fora, mas o nosso interior, ele não está de fato sendo aceito. É uma busca incessante por aceitação. Pedro estava ali como alguém que estava sendo oprimido. É ruim ser oprimido? Sim ou não? É horrível. Então ali ele olhou para Jesus e viu um libertador. Mas a libertação que Pedro enxergou em Jesus era uma libertação dos seus problemas terrenos. Mas o seu interior não foi modificado. Os seus propósitos ainda eram terrenos. A certa feita que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás me pediu para apedrejar a tua vida. Você consegue imaginar? Se Jesus hoje recebesse essa proposta a respeito de você? Pedro ouviu de Jesus: eu não permiti, porque você não ia suportar. Diga misericórdia. Se o próprio Pedro, que abriu mão de tudo para seguir Jesus, não ia suportar, quem dirá nós? Não é isso? Pesado, não é pesado? Agora, por que Pedro não ia suportar? Porque Pedro não tinha uma revelação do alto de quem era Cristo. Certa feita, Jesus disse que ia morrer. Pedro olhou para Jesus e disse: não, Jesus, viva conosco. Irmão, se alguém que você ama diz para você que vai morrer, você fica feliz? Pedro estava errado? Pior que estava, né? Mas não sabia. Lá no Brasil, eles falam assim: toma distraído. Ele estava distraído na coisa. Mas por que ele estava distraído? Porque ele não entendia o propósito. Percebe como, quando eu não conheço as coisas, eu sou enganado? Quando Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Entende? Jesus é o conhecimento de Deus manifesto na terra. Ele é a revelação. Quando você pega o livro de Apocalipse, começa assim, a revelação de Cristo Jesus. Então, é Deus se revelando ao homem de uma forma palpável, enxergável. Por quê? Porque a salvação, ela também acontecia lá atrás. Você entende? Amém. Porque senão Deus não era justo. Quando Deus manifesta Cristo na terra, Ele agora tira a sombra e coloca a realidade das coisas. Olhe para mim, me acompanhe. Não se distraia. Pastor, é bonito, mas preciso da sua atenção. Você entende? Se Jesus, Ele vem como a imagem de Deus, como a revelação para nós, e eu olho para o lado e não entendo, ou eu olho para Ele e enxergo Ele de uma forma errada, eu me perco no caminho. Mas pensa comigo, Ele abriu mão da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, caminhava com Jesus, via milagres com Jesus. Quando Jesus disse: tu vai me negar,
E o que ele disse? Eu não. Quando a gente olha isso, a gente acha meio arrogante dele. Mas eu vou te mostrar que não foi arrogância. Ele tinha uma convicção nisso. Ele pensava em um propósito. Ele tinha algo determinado no seu coração. Ele construiu um projeto para o amanhã. Quando Jesus vai ser preso, o que Pedro faz? Vamos ver quem lê Bíblia aí. Ele arranca a espada e corta a orelha de Malco. Você acha que alguém que quer negar Jesus cortaria a orelha de alguém? Você percebe como ele de fato não queria negar Jesus? Mas aí vem uma coisa que choca Pedro. E é interessante, ele caminhou com Jesus todo esse tempo. Abriu mão de muitas coisas, mas não abriu mão da sua espada. Ele não abriu mão da sua segurança. Ele não abriu mão de se proteger. Porque afinal de contas, Roma está logo ali. O meu adversário está vindo contra mim. Consegue entender? Amém. Não adianta você entregar a sua vida para Deus, mas deixar um pedacinho guardado para se defender. E Jesus sabia que existia esse pedacinho de Pedro que ainda não estava entregue, que ainda estava se protegendo. Sabe aquele texto que diz assim: não pode o homem servir a dois senhores? Nós sempre traduzimos aquele texto como riqueza, não é isso? Mas um dos significados do grego é segurança. Segurança. É verdade, dinheiro traz segurança, sim ou não? Mas não é só o dinheiro que traz segurança. Uma espada também traz segurança. Um bom emprego. Para as mulheres ter um homem forte, um homem provedor. Ter saúde, sim ou não? Tudo isso é segurança, sim ou não? Está vendo como é mais amplo? Está vendo como quando você coloca essas coisas como Deus, você começa a tirar Deus do seu lugar? Aonde está o teu coração? Pedro largou tudo por Jesus, mas o coração dele ainda tinha uma espada. Eu ainda sei me proteger do meu inimigo. De repente, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não é pela espada. Sabe, eu fico imaginando Pedro fazendo assim que nem... Alguém já viu Chaves? Quando ele faz assim, e dá aquela murchadinha. Eu imagino Pedro dizendo assim: se não é pela espada, é pelo quê? Consegue entender? Amém. Essa é a arma que eu tenho, essa é a ferramenta que eu tenho. Eu me preparei para esse momento, eu abri mão da minha família por isso. E agora você diz que não é pela espada? Eu estou pronto. Pesado, não é? Já tinha lido a Bíblia dessa forma? Com essa perspectiva? Ele entrou em parafuso. Se não for para enfrentar Roma, eu não estou disposto a morrer por você. Consegue entender? Amém. E aí quando Roma vem contra ele, porque agora Roma vem e diz: e aí, cadê teu Cristo? Não conheço esse Cristo. Se ele não for contra os meus problemas, ele não serve para mim. Se ele não for contra aquilo que eu estou lutando, ele não serve para mim. Sabe por que nós temos um choque com essa mensagem? Parece que ela não cabe. Parece que o pastor está até brigando com vocês. Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, o nosso ventre, do gordinho e do magrinho, irmão, será o nosso Deus. E o nosso ventre representa a nossa vontade. Os filhos da ira, os filhos das trevas, serão pessoas que estarão buscando só o seu próprio interesse. E eles podem estar dentro da igreja também, como Pedro, se esforçando, lutando pelos seus propósitos. Mas nós estamos vivendo um tempo em que Jesus está trabalhando a sua igreja como quem remanesce.
como aquele que surge em meio a um tempo de trevas. E entenda trevas não como maldade, mas como ignorância. Consegue entender? Amém. Porque uma igreja que busca recompensa, que busca prêmio, não entendeu quem é o verdadeiro prêmio. Lá no Brasil a gente costuma dizer em alguns lugares que eu não quero ficar chapado de droga, eu quero ficar chapado do Espírito. Alegre. A Escritura diz: não bebei bebida forte, mas vos enchei do Espírito Santo. Está entendendo? Amém. Agora, uma igreja que não prova do Senhor, ela não permanece. Se ela não prova da presença do Senhor, ela não permanece. Ela passa. Ela se acostuma com o movimento, com a rotina, culto na terça, culto na quinta, com o trabalho. Consegue entender? Amém. E eu vou dizer uma coisa para você, o pastor aqui pode rachar de pregar. Eu senti graça quando o pastor falava. Mas isso é resultado do que ele faz no quarto dele. E você? Consegue entender? Ele te ajuda a entrar no seu quarto, te ensinando, te dando caminho, te trazendo revelação. Mas a Bíblia diz que nós, enquanto criança, é o que a Escritura diz, precisamos de tutores. Mas depois de adulto, nós temos responsabilidade. E não entenda adulto como alguém grande ou pequeno, mas alguém que entendeu. Pedro ainda não tinha entendido a mensagem. Pedro queria vencer Roma. Roma representa os teus inimigos dessa terra. Consegue entender? Amém. Mas existe uma Roma espiritual. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim ou não? Amém. Pronto. Mas a Bíblia também diz que a nossa carne milita com o nosso espírito. Então existe uma luta em nós. Consegue entender? Amém. Uma coisa é o mundo espiritual, que eu vou começar ali a lutar com ele. Outra coisa é eu ter no meu espírito um coração rendido aos propósitos do Criador. Consegue entender o que eu estou falando? Amém. E Pedro não estava rendido ao propósito de Cristo. Ele estava rendido ao propósito dele. Você sabia que Barrabás, o nome de Barrabás é Jesus Barrabás? A palavra Jesus significa libertador. Então ali tinha dois Jesus, dois salvadores. E o povo escolheu o salvador do povo. É forte, não é? Porque o salvador do povo luta contra Roma. Quando você vê no filmezinho Barrabás todo feio, todo molambento, dá a ilusão que ele era um assassino, um bandido, mas ele era um assassino de Roma. Ele era um inimigo do Estado. Consegue entender? Amém. E ali é uma sombra do que aconteceu na cruz. O homem escolhendo as suas espadas. Consegue entender? Amém. O homem escolhendo as suas forças. O homem escolhendo as suas maneiras de conquistar a sua Roma. Você está me entendendo, não está? Amém. Agora a pergunta é: Jesus quer perder Pedro? Jesus quer perder a gente? Você sabia que existe um texto na Velha Aliança que o autor, o Espírito Santo, Deus, ele diz assim: se há alguém com um ídolo no coração, profetiza para ele segundo o coração dele. Deixa eu traduzir isso para você. Se ele está pedindo um carro bonito, dê um carro bonito, porque eu não quero que ele se afaste de mim. Pesado isso, irmão, vou te explicar. O carro bonito não é a vontade de Deus para ele naquele momento. É o filho pródigo, pegando a herança antes do tempo. Você bate, uma hora acontece. Mas você não está pronto para isso. Porque você não tem revelação. Você não conhece o Senhor direito. Você não tem raiz em si mesmo. Assim diz a Escritura. Porque quem não tem raiz em si mesmo, se perde. Morre.
vem a tribulação, vem o problema, vem a angústia e murmura de Deus. Ele revela quem é o ídolo dele. Você percebe que o povo do Egito foi retirado do Egito, mas o Egito não saiu do coração? Por que o Egito não saiu do coração? Porque o Egito, ele preenche os olhos. O Egito é bonito, irmãos. Cadê o alho do Egito? Sabe o que eles estavam dizendo? Essa comida aqui é xoxa, Deus. Mas aquela comida representava Cristo. Representava o maná que cai do céu. E sabe o que significa a palavra maná? O que é isso? Toda vez que caiu o maná, eles olhavam para o outro. O que é isso? Pense. O que é isso? Sim, ainda é o pão sem fermento. Irmão, você já pensou em comer um pãozinho solado, sem fermento, um bolo solado? Não sei, lá no Brasil as mulheres querem que o bolo fique grande e bonito. Aqui também é assim? Aquele pão bonito, né? Pois Jesus era o pão solado, o pão sem fermento, o pão sem ardento. Mas sabe o que isso significa? Quando o fermento entra num pão, ele cria buraquinhos e ele cria espaço para outras coisas. Jesus, ele ainda é aquele que não tem espaço para outras coisas, porque ele é. Ele é sólido, ele é constante, não há variação nele. Isso é o que significa santo, é separado, ele é tão concreto, ele é tão denso, que não há variação. Esse é Jesus. Um Deus que não varia, não muda. Se Deus não muda, quem muda? Diga eu. Eu posso estar com o coração volátil. Em Hebreus tem um texto que é um dos textos mais pesados para quem conhece a Escritura. Para nós pregadores, para aqueles que ensinam. Lá a Bíblia diz que aquele que conheceu dos bens vindouros e não se arrepende, para esse não há segunda chance. Pesado, não é, irmãos? Provou dos bens vindouros, mas agora vive como se não tivesse esse momento. Não, está tudo certo. Vou cuidar da minha Roma. Bota a mão na arada. Não, posso tirar um pouquinho, tirar férias. Eu vou lá para Luanda tirar férias. Está entendendo? Pastor, você não pode tirar férias? Claro, mas não de Jesus. Sim ou não? Amém. Você pode tirar férias? Claro, mas não sem Jesus. Porque Jesus está dentro de você. Mas para Jesus manifestar através da sua vida, você tem que entender o que é e o que Jesus fez por você e qual é o seu propósito. Amém, irmãos? Amém. E sabe o que é interessante? Esse texto é tão bonito, porque aqui Jesus nega realmente, de fato, 3 vezes. E sabe o que é assustador? É que esse Pedro que Jesus nega, ou melhor, Pedro que nega Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia no começo. Sabe o que Pedro volta a fazer? Pescar. Peraí, ele não caminhou 3 anos com Jesus, ele não estava determinado por um propósito, mas o coração ainda era o mesmo. Então ele voltou a fazer as mesmas coisas. Vou pescar. Agora, sabe o que é interessante? No livro de João diz que Jesus apareceu aos discípulos e a Pedro. Por que ele só não disse discípulos? Ou Pedro não é discípulo também? Consegue entender? Existia uma necessidade de Pedro ser lembrado nisso. Afinal de contas, ele era aquele que disse que morreria, mas não negaria. Ele era aquele que puxou a espada, mas correu quando o propósito não foi de acordo com o seu querer. Será que você vai correr ou vai ficar?
Existe uma palavra que eles falam, que é linda. Jesus ele fala assim, ó, quem não comer da minha carne e do meu sangue não é digno de mim. Irmão, todo mundo vai embora. Ainda hoje, eu quero te dizer uma coisa, sangue naquela época era impuro. Mas se alguém te convidasse a comer carne crua, essas coisas, você ia entender? Sem revelação você não entende não, irmão. Eu sou canibal para comer esses trem? Hã? Tá entendendo? Amém. Vou comer coisa imunda, sangue? Tá entendendo? Porque para o judeu era imundo o sangue. Ó, todo mundo foi embora. De repente Pedro ficou, os discípulos ficaram. E Jesus olha para eles, e vocês? Eles deram a melhor resposta que nós temos que dar ao Senhor. Uma resposta de sujeição. Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém. Nós não temos resposta para tudo. Tu tem, pastor? Misericórdia. Irmão, Deus é muito grande. Nós vivemos um pedacinho da eternidade. Deus criou a eternidade. Você já ouviu a história de Jó? Irmão, quando a gente começa o texto de Jó, a gente fala assim, uau, Jó é o cara. Sim ou não? Um homem que ganha testemunho do próprio Deus é o cara, sim ou não? Homem servo, íntegro, fiel. E começa aquele currículo, você fala assim, uau, Jó é o cara. Hã? Mas começa a passar o tempo. Esse homem, que realmente era o cara, ele começa a sofrer. E de repente ele chega lá no capítulo 9, e ele diz assim, se eu tivesse aqui um intermediário, eu ia falar com Deus, e eu ia convencer Deus de que eu sou bom. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém. Pesado isso, sim ou não? Amém. Quem me dera eu tivesse um intermediário que tivesse entre eu e Deus, e o Criador ouviria as minhas falas. Deixa eu te contar uma coisa, você tem esse intermediário, mas não para dizer que você é bom. Ele te faz bom. Amém. É muito diferente. Consegue entender a diferença? Amém. A Bíblia diz que esse homem, Jó, não tinha homem como ele. Ele era um homem rico, próspero, e ele era um pregador. Então realmente ele era um homem louvável, sim ou não? Mas ele também não conhecia Deus. E entenda, quando eu digo não conhecer Deus, eu quero te dizer, eu conheci alguns lugares de Luanda. Pastor Kanza, eu conheço Luanda. Consegue entender? Não é sobre você conhecer alguma coisa, porque ele conhecia parte, mas não existia uma revelação completa para ele. Consegue entender? Amém. O pastor me levou em alguns lugares, eu conheci parte de Luanda. Então é claro que Jó conhecia parte de Deus, mas quando ele é confrontado por um dos menores, porque ele foi os 3 amigos e eles se convenceram que ele era bom e se calaram. Aí veio o outro, mais jovem, que estava calado, e começa agora a mostrar para ele que o Criador está certo nos seus atos. E começa a repreender os amigos, porque os amigos se calaram, dando motivo para ele. Consegue entender? Amém. Mas quando Deus começa a falar com ele, Deus parece assim que ele engrossa o caldo, irmão. Parece que o trem fica ruim pro lado dele. Porque ele só chega e fala assim, você estava lá quando eu criei as coisas? Pergunto para vocês, quem estava lá? Hã? Você consegue lutar com Belmonte? Você consegue matar ele? Tá entendendo? E Deus começa a colocar ele no lugar dele. O coração dele começa a vir para fora. No livro de Deuteronômio capítulo 8 fala que Deus levou o povo ao deserto para mostrar o que estava no coração do povo. Interessante.
Ué, eles eram escravos, estavam presos, estavam sendo oprimidos, mas eles não sabiam quem eles eram. Deus começa destruindo ali cada um daqueles deuses deles, trazendo a praga, porque cada praga daquela era um Deus destruído. Era uma confiança dele, era uma espadinha caindo por terra. Está entendendo? Prego bem? Estou pregando bem? E entenda, eu não estou dizendo que eu estou pregando bem, eu quero saber se você está entendendo. Há romas na nossa vida que precisam cair. Há lugares que nós nos apoiamos. Sabe quando você machuca a perna, você usa a muleta? Tem gente que está com muletas espirituais a vida toda, confiando na muleta. Deixa eu te dizer, se você estiver enfermo e você não for até o Senhor, você não vai ser curado. Pastor, está doendo? Sim, mas você precisa se levantar e ir. Você precisa correr atrás. Eu entrava no meu carro lá no Brasil e andava 1.700 quilômetros dentro de um carro sem dormir, para um homem de Deus botar a mão na minha cabeça. Porque eu queria algo de Deus. Gastando dinheiro, gastando tempo, devendo às vezes tudo, mas sonhando com Deus mudar o meu coração. As coisas, elas têm que nos matar. Matar o nosso eu. Pastor, esse é o único caminho? Claro que não. Agora, o negar a si mesmo é. O que se faz para se negar é individual. Sabe a mulher que é relinchosa em casa? Tem que ficar quieta. Sabe o homem que é truculento? Tem que acalmar. Porque isso é se negar. Sabe quando você tem a oportunidade de colocar alguém no seu lugar? É a oportunidade de você ficar quieto. Porque não importa quem tem razão. O que importa é a unidade. O dia que eu li na Escritura que aquele que refreia os lábios é perfeito, irmão, eu entrei em parafuso. Eu disse: Jesus, trava a minha língua. Está entendendo? Jesus, eu falo demais. Mas as palavras, elas são para a vida e para a morte. E nós vamos prestar conta de todas as palavras. Então, Jó ali até aquele momento, ele não tinha vacilado. Mas ele vacilou, porque ele começou a se justificar. Pedro não tinha negado, mas quando ele negou, ele vacilou. Mas agora sabe quem percebe que negou? Pedro. Porque Jesus já conhecia ele, sim ou não? Jesus já não tinha dito que ele ia negar? A Bíblia diz que aquele que esquadrinha o nosso coração, conhece o nosso coração. O salmista disse: ainda que eu vá no mais profundo abismo, tu estarás. Aonde me esconderei, lá tu estás. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como ocultar o nosso coração. Às vezes eu estou com meus botões, eu falo as coisas, dou aquela murmurada em alguma coisa, e aí Deus fala comigo: irmão, sabe aquele momento que você não queria ouvir Deus? Porque é quando Ele faz você cair em si. E foi o que Jesus fez aqui com Pedro. Tu vai me negar. É bom isso? Mas olha que interessante. Vai aqui em João, capítulo João, verso 21. Capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama mais do que a estes? Para você que não conhece Bíblia, deixa eu te explicar. Lá atrás, ele agarrou João, botou do ladinho dele, disse: Senhor, eles podem te negar, mas nós não.
Está entendendo? Nós não. E agora Jesus olha para ele e diz: e aí? Tu ainda me ama mais do que a esses? Pesado, não é? Agora ele sabia que não amava, sim ou não? E olha como é lindo o que Jesus vai fazer com o coração desse homem. Porque não é sobre a nossa força, não é sobre aquilo que nós queremos dar para o Senhor, porque não é sobre o quanto, irmãos, preste atenção, não é sobre o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Amém. Jesus ainda não tinha aquele ladinho da espada, está entendendo? Jesus ainda não tinha os seus projetos, os seus sonhos de Roma. Está entendendo? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. No original, quando você vai ler no original, Jesus pergunta para ele assim, aqui eu falei tu amas, não é isso? No original está assim: Pedro, tu agapau. Deixa eu te explicar. Agapau quer dizer: tu está disposto a morrer por mim? Morte sacrificial, amor sacrificial, o amor que nós só conseguimos fazer em Deus. Está entendendo? Pedro, tu agapau? Sabe o que ele responde no original? Senhor, filéu. No grego, filéu quer dizer: te amo como um amigo, morrer não. Tá entendendo? Interessante, né? Fica mais claro quando a gente lê assim, sim ou não? Senhor, agapau não, filéu. Mas o que ele disse lá atrás? Eu agapau por ti, Senhor, sim ou não? Agora ele foi o quê? Agora ele conhecia o coração dele. E aí Jesus, não ainda satisfeito, e ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar: Simão, filho de João, tu agapau? Pedro já ficou? Pô, já disse, Senhor, que é filéu, né? Mas agora ele é o quê? Obrigado a dizer o quê? Filéu de novo. Está entendendo? Como é importante nós estarmos com o coração correto diante de Deus. Como é importante nós buscarmos ao Senhor sabendo. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu me gloriei em confiar no Senhor. Como é importante a nossa confiança estar no Senhor. Não é por força nem violência, mas pelo Espírito do Senhor. Não é sobre a nossa força, mas é sobre quem Ele é. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus tem parte com preguiçoso? Porque lá em Provérbios diz assim: vai ter com a formiga ou preguiçoso? Então não é sobre você estar inerte. Jesus nunca chamou alguém parado. Porque negar a si mesmo quer dizer que você estava fazendo algo. Ainda que fosse algo ruim, você estava produzindo. Consegue entender? A fé é algo que você tem que se movimentar. A fé é algo que você tem que ir adiante, você tem que correr atrás. Ainda que você não saiba como fazer, porque aí entra o Espírito Santo. Ele te ajuda. Ele vai levantar papá, ele vai levantar uma circunstância, ele vai te dar um sonho, eu não sei. Deus é Deus. Sim ou não? Agora, se meu coração estiver errado, não, eu nunca vou negar, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar comigo. Está entendendo? Se a espada não sair da bainha, se a tua confiança não for no Senhor, talvez você ainda não tenha conhecido o Senhor. E sabe o que lá no texto de Romanos diz? Que Deus é longânimo,
paciente, para que as pessoas consigam se arrepender. Porque é o amor de Deus que nos traz o arrependimento. Deixa eu te explicar de uma forma para você entender. A bondade de Deus. Sabe quando alguém chega para você e te trata com uma forma que você acha que não merece? Como é que você fica? Constrangido? Sim ou não? Constrangido, né? Essa atitude de você ficar constrangido faz com que você fique grato e não consiga retribuir. Amém, irmãos? Amém. Se você não consegue retribuir, você consegue dar algo para ele? Não. Então o que você vai ficar? Com o coração grato, em dívida. Por isso que enquanto nós não conhecemos o Senhor, ao ponto de conhecer o amor dele, a bondade dele, nós não conseguimos alcançar o coração correto. E Pedro, ele é perguntado pela terceira vez por Jesus: Pedro, tu filéu? O que Pedro responde? Tu o sabes. Sim ou não? Jesus conhece a gente ou não conhece? Aí ele diz: então vá e apacenta as minhas ovelhas. Porque não é sobre a nossa força, é sobre em quem nós confiamos. Chegou o tempo de nós andarmos com o coração de fato aquebrantados diante do Senhor. A Escritura diz que Deus não rejeita um coração aquebrantado. Você gostaria de conhecer os segredos de Deus? A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Tem segredos de Deus aí, sim ou não? Sabe, um dia foram questionar a Deus a respeito de Moisés. E Deus falou assim: ó, há profeta no meio de vocês, e com eles eu falo com enigmas, eu faço sinais com imagens, mas com Moisés eu falo como quem fala com um amigo. Pastor, mas Deus faz acepção? Não. Mas você o ama de verdade? A ponto de largar as espadas? A ponto de largar os sonhos de Roma? Mas sabe o que é interessante? Essa mensagem parece que não alegra o seu coração, porque a gente olha para isso e acha que a gente não pode ter nenhum sonho. Mas não é sobre ter sonho ou não ter sonho. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor teu Deus. Sabe o que é isso? Se alegra. Se alegra. E nós aqui, africanos, né? Vocês se alegram, não é isso? Se alegram na presença de Deus, se alegra, é bom. Deleita-te no Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Amém. Consegue entender? Amém. Então o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a nos deleitar no Senhor, louvar ao Senhor, com cânticos, hinos, salmos. Este é o culto racional. Amém. Consegue entender? Amém. Pedro andou com Jesus, mas o seu eu não estava morto. Mas sabe o que acontece? Jesus apareceu para os discípulos e eles agora queriam sugar tudo de Jesus. Imagina um rei que morre e não morre. Quem não quer estar com esse rei poderoso? Mas sabe o que Jesus falou para eles? Eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não suportam. Sabe o que é não suportar? É eu querer colocar nessa garrafinha aqui querosene. Querosene não, é thinner, vai rachar. Colocar um produto corrosivo, não suporta, não aguenta. Você não está pronto. Aí ele diz: mas quando vi o ajudador, o Espírito Santo, ele não falará de si, ele vai falar de mim. Mas vocês vão entender. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo vai habitar no homem.
E ele vai tirar a consciência do pecado. Porque na velha aliança as pessoas pecavam, mas todo ano elas iam lá. Eu pequei, eu pequei, eu pequei. Quando você agora chega diante de Cristo, a tua garantia, o Espírito Santo, ele garante para você que esse pecado não bate mais na porta. Amém. Que ele te limpa de fato. A velha aliança ela cobria, a nova aliança ela limpa com a água da palavra, Amém. com a água do Espírito. Amém. Você entende? Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele de uma forma sincera. Hoje é um dia de você chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu tenho sido autossuficiente nessa área. Senhor, eu tenho medo de passar por esse problema. Porque a Bíblia diz que aonde você anda em medo, você não é aperfeiçoado no amor. Você não é aperfeiçoado em Deus. Você entende? Amém. Deus é o próprio amor. Amém. Se você anda em medo, você está em terror. Se você está em terror, você está em ignorância e o diabo persevera sobre você. Amém. Lá no Brasil tem uma fala que diz que aqui na África os demônios são muito fortes. E, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, isso machuca o meu coração, porque quando eu olho para os demônios, eu não quero saber se ele é da África, se ele é do Brasil, porque eu olho para Deus e eu sei que Deus é maior do que qualquer principado e potestade. Amém. Não é sobre quem é o meu inimigo, é quem é o meu Deus. Amém. Quem é o teu Deus? Você entende? Então não ande em medo. Não ande em medo. Amém, irmãos? Vocês estão distraídos? Amém. Eu consigo ver os olhos de todo mundo aqui. O pastor disse que eu viria aqui trazer uma palavra de Deus para vocês. Amém. Amém. Quem sabe quando Deus vai me trazer aqui de novo? Hã? Eu consigo ver os olhos de quem está distraído. Hã? Aleluia. Amém. Jesus, tu és maravilhoso. Deus, Ele quer que a gente largue essa espada. Mas essa espada representa talvez... Você sabia que existe na Bíblia um homem que ele estava com uma enfermidade? E essa enfermidade, ela lhe trazia recurso? Você sabia disso? Sobre ele tinha uma capa. Essa capa era uma oficialização de mendigo. Todo judeu era obrigado a dar para o mendigo. Agora você imagina um mendigo oficial. Onde ele passava, ele ganhava esmola. E Jesus disse para ele: vem, larga a capa. Você está entendendo? Amém. Coloque-se de pé. Eu queria te chamar nessa noite, nessa tarde, a orar sobre esses lugares que você precisa abrir mão. Tem alguém no nosso meio com alguma dor? Dor, está doendo cabeça, as costas, coluna, qualquer coisa. Tem, irmãos? Está doendo aonde, varão? O dente? Fala assim: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Só fala assim. Fecha o olhinho. Pai, toca no teu filho agora, Jesus. Em nome de Jesus, dente para de doer. Desinflama agora. Desinflama agora. Em nome de Jesus, toda dor suma agora. Toda dor suma agora. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Oraba, chore de casa. Testa o dente aí, filho. Tem mais alguém com dor? Testa o dente. Passou? Fala obrigado, Jesus. Se alegra com ele. É isso mesmo. É gratidão, irmãos. Porque senão o diabo te rouba. Consegue entender o que eu estou falando?
Amém. Depois você sai ali fora, será que foi mesmo? Porque você não criou impacto no teu ser. E ainda que venha a dor de novo, você vai dizer: Deus me curou, sai daqui. Amém. Entende? Se permanece no lugar em Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Fala: Senhor Jesus, eu quero aqui orar sobre as espadas, sobre as minhas seguranças. É tempo de eu entregar e eu receber, como diz no livro de Efésios, revelação de quem tu és, Jesus. Amém? Comece a orar agora por você, eu vou te ajudar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Pai, a tua igreja. Pai, o Senhor colocou essa palavra no meu coração aqui nesse momento, e eu sei, Senhor, que tem pessoas que precisam nesse lugar, Senhor, entregar as suas espadas, as suas confianças. Tem pessoas neste lugar, Senhor, que precisam de fato se entregar para Jesus, não Jesus, se entregar para um Jesus que vai mudar nas circunstâncias simplesmente, mas vai mudar o coração, vai mudar os olhos, vai mudar a forma de enxergar a sua vida. É tempo, ó Deus, de uma nova estação, de uma revelação de quem tu é, da pessoa de quem é o Senhor. Senhor, quantas vezes nós dissemos para ti, Senhor, mas não estávamos dispostos de fato a fazer, e mesmo assim, Senhor, o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor nos oportunizou um novo momento, um novo tempo. Obrigado, Deus, pelas novas oportunidades. Obrigado, Deus, pelas novas oportunidades. Obrigado, Deus, pelas novas oportunidades. Em nome de Jesus, eu declaro sobre o teu povo libertação. Eu declaro sobre o teu povo cura. Comece a tocar nas suas enfermidades agora. Deus está tocando em você neste momento. O Espírito Santo está aqui dizendo: eu te amo, eu sei quem tu é, eu sei quem tu é, e eu te amo. Se entrega para Ele nessa dacanai, se entrega para Ele nesse momento, nessa tarde, de uma forma com que Ele venha te tocar. Louve e agradeça a Ele. Diga para Ele: Senhor, se Pedro, Senhor, ali disse que não ia te negar e negou, eu também posso ter dito que não ia te negar e te neguei, mas hoje, Senhor, com a tua ajuda, eu vou te conhecer, eu vou me entregar, o Espírito Santo vai me ajudar, vai me fortalecer. Oh Espírito Santo, fortalece a tua igreja, ajuda a tua igreja, caminha com a tua igreja. Em nome de Jesus. Oh Rabadacassou. Amém? Amém. Aleluia. Você entendeu? Amém. Aleluia. Eu acho que eu já tenho que entregar, amém, irmãos? Amém. Muitas vezes nós não conseguimos acessar o Senhor porque enxergamos o Senhor da forma errada. Amém. Sabe quem mostra o Senhor para você? O próprio Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe o que significa isso? Esvaziar, acabar. Toda a tua força é quando a força não tem mais para onde ir. Com toda a tua alma é quando a tua mente já não cabe mais. Com todo o teu ser é quando você fala assim: Deus, eu estou te dando tudo. Aí o texto diz: então me farei achado de vós. Amém. Deus se mostra para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado.